Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje é polêmico, hoje é quente. Hoje vamos falar, será que elas realmente querem igualdade? Será que elas querem liberdade? Ou será que elas querem só benefícios e tratamento especial? Hoje nós vamos falar sobre o Holocausto das Encalhadas. Então, produção, solta a vinheta. Bom, antes de começar, eu gostaria de passar uma mensagem para alguns produtores de conteúdo, né? Uma mensagem de agradecimento, de reconhecimento e também de pedir que vocês que estiverem me ouvindo aí, se puderem prestigiar o trabalho deles também, por favor, né? Então, primeiro eu queria agradecer ao Felipe, né, do Espectro Racional, porque agora ele está passando por um processo, né, acho que de implante capilar, né? E provavelmente deve ter que se afastar de algumas atividades aí, pelo que eu estava vendo, né? Apesar de ele continuar ativo ainda no Instagram e tudo mais, mas, enfim, Felipe, desejo só pronta recuperação, cara. Que você volte aí o mais rápido possível. E obrigado pelos conselhos, obrigado pelo papo aí. Inclusive, ele foi sempre um dos caras que quis que eu migrasse o canal para o YouTube, né? Quem sabe futuramente. Um outro cara que eu também queria parar para agradecer agora é o Bruce, do canal Bruce Cavaleiro. Eu sei que ele também está passando aí por um momento de transformação no canal dele, né? Eu até vi recente um post que ele falou que o Bruce tá voltando e tal. Então, se vocês puderem também dar esse prestígio, né? Vão lá no canal dele, curtam o trabalho dele, se inscrevam, né? Tudo mais. Inclusive, se até vocês puderem citar, olha, fiquei sabendo do seu canal através do Contragolpe Cotidiano e tal. Vocês me ajudam e ajudam ele também, né? E a gente estreita ainda mais essa parceria. Eu também queria pedir para vocês darem uma força também, se possível, para a Aruna, né, do canal da Verdade Nua e Crua. Recentemente ela passou por alguns problemas aí referente ao YouTube, né, teve que apagar muito dos vídeos dela, mas eu acho que ela é uma mulher que faz um trabalho super bacana, entendeu? E eu também queria abrir esse espaço aí para pedir que vocês puderem lá dar uma força para ela, entendeu? Para vocês também prestigiarem o trabalho dela. Né, e falar, olha, também fiquei sabendo através do Contragolpe Cotidiano aí e tal, tô aqui para te dar uma força, então vai ser bem legal. E por último, mas para mim mais importante, eu também gostaria que vocês, se pudessem, prestigiassem também o trabalho principalmente do John, do canal do John Young Master. Ele foi um dos caras que, cara, mais está conversando, mais me apoiou, mais a gente troca ideia, entendeu? Mais a gente conversa sobre as coisas do que acontece na comunidade, fora da comunidade e tal. Ele é um cara, meu, sensacional, um cara humilde. E eu espero sinceramente que o canal dele só continue a crescer e quem sabe futuramente aí, né, junto com todos esses produtores, a gente consiga fazer alguma coisa juntos, né, que traga mais valor, né, e que agregue ainda mais para a vida de vocês que são meus estimados ouvintes, tá bom? Então, esses são os meus agradecimentos, em especial aí, principalmente pro John, beleza? Então, Aruna, John, Bruce e Felipe, obrigado a vocês. Desejo toda a sorte do mundo e o que vocês precisarem pode contar comigo aqui do Contragolpe Cotidiano. Um forte abraço. Sem mais delongas e como diria o grande Serginho Groisman, fala garoto! Agora vamos definitivamente para o tema de hoje. E eu fiquei em dúvida, escolhendo entre igualdade, escolhendo entre liberdade, estou igual a cabeça das feministas. Eu não sei para o que estou, eu não sei para o que tá, pelo que sim, pelo que não, mas escolhi começar primeiro pela igualdade. Vamos começar pela igualdade, meus queridos. Então, bora falar de igualdade. Ai, Matheus, mas onde você tira essas coisas da sua cabeça? Não, na verdade não foi da minha cabeça, né? Na verdade eu vi isso num dos vídeos recentes do John, né? Do canal do John Young Master. E eu vi uma mulher reclamando, né? Pra variar. Várias coisas do porquê que os homens já não são mais como antigamente, né? Então ela usou de alguns argumentos, que é o que eu vou trazer aqui para a sessão de igualdade, né? Que seria a questão do cavalheirismo, né? Aquela questão das primeiras damas, né? A questão do seja homem, a questão da iniciativa do date, né? Então esses são os tópicos que eu vou discorrer um pouquinho com vocês aqui no tocante à igualdade. Principalmente a questão do cavalheirismo, né? E do primeiro às damas, né, ou coisas como levar flor, levar chocolate, isso estava imbuído, né, num tipo de expectativa romântica, né, de uns tempos atrás, no qual o homem ele tinha que tentar, ao menos, né, ter esse tipo de comportamento, principalmente por dois objetivos, né? Primeiro, porque isso meio que
ensinava os homens a lidar com a nuance das mulheres, né? Então a questão da variação hormonal, a questão da expectativa amorosa que ela tinha. E segundo, porque isso era altamente valorizado, né? Então demonstrava que o cara, ele, apesar de ele ter aquela frame masculina, ele era capaz de saber como tratar e lidar como uma mulher de uma maneira mais assim, de uma maneira mais carinhosa, né? De uma maneira mais assim, até romântica, né? Só que, obviamente, que com a maravilha do feminismo, tudo isso acabou sendo jogado na lata do lixo, né? Até porque não faz parte da igualdade você tratar uma pessoa diferente do que ela te trata. Então, hoje, inclusive, a gente vê que a maioria das mulheres, sempre ressaltando, não são todas, é claro, elas não fazem questão desse tipo de tratamento. Ou melhor, na verdade, elas fazem. Só que é aquela coisa, para você exigir, você tem que oferecer primeiro. E é uma coisa que essas queridas não querem fazer, certo? Então, partindo do princípio da igualdade, não faz sentido. Por que que eu vou tratar você dessa forma, sendo que você também não vai me tratar como princeso? Não faz sentido, né? Você quer ser tratada como princesa, mas você não quer tratar como príncipe? Ah, e vamos voltar a uns episódios anteriores, né? Para ter cavalheiro, precisa ter dama. A maioria hoje são damas? Porque, ao meu ver, eu acho que não. Lembrando, aqui estamos falando do comportamento majoritário. Existem ainda mulheres que têm esse tipo de comportamento, a minoria, tá? Só que, de novo, a exceção é a regra dos tolos. Então, aqui a gente está falando da maioria do cenário atual, beleza? Outra coisa importante, né? Iniciativa no date. Ah, esse tipo de coisa junto também com a questão do de pagar a conta, né? Que não sei o que e tal. Bom, pagar a conta a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas a questão da iniciativa no date, né? Eu acho que foge da cabeça de algumas mulheres de que hoje, principalmente por causa das leis, né? E a gente já falou desse tema aqui em episódios anteriores, existe um risco para o homem te abordar de forma mais assim assertiva, né, inicialmente. Porque ele pode ser acusado de ser um estu em potencial, né, ou de ser um abu em potencial, né, vocês sabem do que eu estou querendo falar. E obviamente que isso complica, né, fora as outras coisas, não vamos negar que também ocorre com muitos homens, que tem a parte do frio na barriga, tem a parte também de ficar um pouco nervoso, obviamente, principalmente se esse cara já desenvolveu algum tipo de sentimento pela garota. Só que, de novo, se vocês estão pregando igualdade, não faz sentido que essa responsabilidade seja só dos homens, porque, de novo, vocês estão tirando o seu da reta quando é algo que não interessa e vocês são expert feministas em fazer isso. E daqui a pouco eu vou provar. Eu vou mostrar para vocês como vocês são expert em fazer isso. Ou seja, vocês querem, né, supostamente uma igualdade naquilo que seria, entre aspas, os direitos, né? Mas nos deveres, não. Então, tipo, eu quero ter o direito de ser tratado como uma princesa, mas eu não quero ter o dever de tratá-lo como príncipe. Eu quero ter o direito de usufruir dos bens deles, mas eu não quero ter o dever de ter que cuidar dele e da nossa família. Percebe como isso não se encaixa nem no discurso, no próprio discurso das feministas? Porque não é isso, né? Então, igualdade parte do princípio que ambos têm os dois, ambos têm o mesmo papel. E será que isso é verdade? A gente sabe que não, né? Ou será que as mulheres têm alistamento militar obrigatório, né? Ou será que, por exemplo, no caso da eclosão de uma guerra, como a gente sabe que está tendo na Ucrânia e na Rússia, elas têm a opção de recusar, né? Homem tem essa opção? Eu não sabia. Se tem, por favor, me mostra onde que é, porque eu já quero assinar a minha, né? Porque até onde eu sei, quando você é convocado, independentemente da sua situação, se você já está estável no seu trabalho, se você quis servir o exército, se você não quis, você é obrigado aí. Não é mesmo? E olha que legal, se você resolve por algum motivo não ir, tá? Como já houve relatos na Segunda Guerra Mundial, você é tratado como um desertor ou um covarde. Ó que beleza, né? Olha que realmente opções boas o homem tem, né? Ou ele tem que ir para a linha de frente, né? Correndo o risco de ser morto, ou ele corre o risco de sofrer um vexame histórico para a vida dele, né? De ser acusado de ser um traidor da pátria, de ser um covarde, de ser um desertor, não é mesmo? Olha que escolhas boas ele tem. Será que se essas mesmas escolhas fossem dadas para as feministas, elas saberiam lidar com isso? É só uma pergunta, né? Até onde eu sei, por aqui perguntar não ofende, né? Mas se sentir ofendido, coração, me perdoe, mas a próxima vai vir um pouquinho mais forte. Sempre tem as mais enérgicas, né? Mas aquelas que estão literalmente
obstinadas a destilar o seu veneno, mas não tem problema, aqui a gente é quase Ibama, a gente está preparado com soro antiofídico, né? Então aí quando vem com aqueles argumentos, mas é porque os homens são privilegiados, ai meu Deus, é o sexo masculino, minha cara, qual que é o privilégio? Me mostra, me aponta, me dá dados, me dá estudos, aonde que o homem é privilegiado. Já foi provado aqui por A mais B que, principalmente na questão das leis, o homem não é privilegiado, principalmente no Brasil. As leis favorecem o sexo feminino, e mesmo assim eu não vejo o homem sair na rua queimando cueca porque tá reclamando de lei. Não! Simplesmente o cara pega, fala, olha, o cenário tá esse, a gente simplesmente se afasta. Porque além do comportamento estar sendo tóxico, as leis estão interferindo no relacionamento entre as pessoas. E inclusive, essa é uma análise que eu vou trazer aqui para vocês, né, daqui um pouco, para que vocês ouçam isso de uma outra pessoa, que inclusive tem mais experiência e mais conhecimento no tocante a isso do que eu, certo? Mas voltando. Então, assim, qual que é o privilégio? E outra, negar que existem certas coisas que a gente trouxe aqui que não tem a ver com o feminismo, então será que, por exemplo, o número de mães solteiras crescendo não tem a ver com o feminismo? Nada. O número de divórcios aumentando, em detrimento, por exemplo, também do número de casamentos estarem abaixando, né? E sendo que desses divórcios, 75% quem dá entrada são as mulheres. Nada disso também tem a ver com o feminismo. Não, e tudo isso é obra de acaso. Né? Deus baixou uma regra e falou, não, agora de agora em diante é assim. Será? E outra, a questão da taxa de natalidade está caindo dia após dia no Brasil e no mundo também. Olhem, por exemplo, a taxa de natalidade da Coreia do Sul, que está quase 0,84%. Tem senhoras, né, que estão escolhendo a profissão mais antiga do mundo porque justamente o governo não quer cuidar, né? Então, aí vocês querem, né, que é outra coisa que a gente fala, liberdade, mas desde que o governo esteja por trás, né? Porque se não tiver um marido e uma família para cuidar de vocês quando é mais velha, quem que vai cuidar? Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, o governo se nega. E aí, como que vocês vão fazer? Então a gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu falei que eu ia provar, e como um homem de palavra eu vou provar para vocês. A gente sabe que está ocorrendo ainda, né? A guerra na Ucrânia. E eu tenho uma matéria aqui muito interessante, depois eu vou deixar a referência para vocês, porque inclusive estamos remodelando os posts do canal. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá, deixem os comentários de vocês, curtam, que para mim é super importante, tá bom? Mas voltando no tocante à guerra. Eu estava lendo essa matéria, né, junto com algumas reportagens que eu li na época, e teve alguma coisa interessante, porque as feministas, elas sempre bateram no peito e falaram assim, a gente pode fazer a mesma coisa que o homem, lute como uma mulher, e não sei o que, e vai pra cima, e pá, nós somos a pica. Legal. Só que parece que quando o governo ucraniano convocou, né, essas mulheres pra guerra, elas se negaram. Eu falei, mano, como é possível, cara? Pô, vocês não podem fazer tudo que o homem pode? Então por que na hora que o calo aperta, na hora que a granada tá vindo pra você, aí você passa pro homem? Por quê? Aí eu fui querer entender mais, né? E aí eu vi o lado bom e o lado muito bom. O lado bom, ótimo, né? Tem a questão da ironia, né? E qual que é o lado bom, né? Que é o lado das feministas. Olha que incrível. Abre aspas aí para uma mensagem que o coletivo, né? Que é lá da Rússia, se não me engano, é Femen, né? O grupo ativista feminista, né? O que elas supostamente disseram, né? Abre aspas. Que o presidente Zelensky rescinda imediatamente a ordem de recrutamento obrigatório para as mulheres e sua mobilização forçada em caso de guerra. Fecha aspas. Nossa, que legal, né, cara? Pô, eu gostaria de saber se o homem tem os mesmos direitos, né? Já que a gente tem privilégio, então eu queria saber qual que é o nosso privilégio nesse caso. Qual que é? Porque até onde eu sei, os homens, inclusive até os mais velhos, né, que excediam a idade de recrutamento, foram obrigados a ficar, não tiveram escolha, foram obrigados a ficar. Mas vocês que adoram queimar sutiã e dizer que vocês lutam e faz tudo exatamente igual ao homem, quando vocês foram recrutados pelo governo, por que vocês não ficaram? Por que na hora, literalmente, de você precisar pegar nas armas e ficar na trincheira para defender, inclusive, o seu país, por que você optou por não ficar? Nessas horas aí os homens são importantes, né? Mas existe um contraponto, que esse é o lado ótimo, e esse é sem ironia, diferente do bom. O lado ótimo que eu também vi nessa notícia foi que algumas mulheres, por isso que eu falo, ainda há esperança, pouca, mas há. Algumas mulheres, mesmo na Ucrânia, resolveram ficar principalmente ao lado dos seus maridos. Olha que fantástico! E elas não eram feministas. Putz, olha que incrível, cara! Meu Deus do céu! E sabe qual que era a maioria do argumento usado dessas mulheres? Nós temos que ficar para defender a nossa família, para defender os nossos filhos e para defender o lugar que nós crescemos e amamos. Oh, meu Deus do céu! Mas
De novo a pergunta, cadê as feministas numa hora dessa? Cadê? É, gente, parece que igualdade não é muito bem a praia de vocês, né? Isso pra mim defende outro ponto muito importante que eu digo aqui pra vocês. Vocês não querem igualdade. Vocês querem tratamento especial. E essa máscara de vocês já caiu há muito tempo. Matheus, você ainda tem que falar de liberdade. É verdade. Obrigado, voz da consciência. Obrigado por recordar. Recordar é viver. Sempre importante. Vamos lá. Então, liberdade, vamos falar um pouquinho sobre prover e proteger, se sacrificar por uma mulher, pagar a conta, ambição, né? E também vou trazer um outro caso que aconteceu recentemente, mostrando qual que é a hipocrisia no tocante à liberdade dessas que defendem o feminismo. Vamos lá. Eu adoro quando uma mulher pega e fala assim, geralmente, ai, porque você tem que ser ambicioso. É, meus caros, mas aprendam a decifrar o código que está por trás dessa mensagem. Qual que é? Eu quero que você ganhe mais dinheiro para patrocinar, para sustentar o meu modo de viver, ou aquilo que eu quero ter na minha vida, certo? Então, hoje, quando ela fala ambição, isso virou eufemismo para eu quero que você ganhe mais dinheiro. Lembrando que elas principalmente são adeptas, lembrando, a maioria, não todas as mulheres, de que o seu dinheiro é nosso e o meu é meu. Obviamente, claro que isso faz completo sentido, né? Isso é a favor de liberdade, assim como o cara também tem liberdade de olhar para esse tipo de contrato social que está na frente dele e falar assim: não, obrigado, já estou cansado dessa história. Certo? Então, no tocante à ambição, é isso. Aí vem aqueles argumentos mais saudosistas, né? Puta, eu adoro isso. Que é quando fala assim: um homem tem que prover e proteger, né? Se sacrificar por uma mulher. Minha querida, assim como você é livre, né, para você dizer esse tipo de absurdo, né? E principalmente até você querer isso quando você não tem. Então, de novo, eu vou frisar. Antes de você exigir, você tem que oferecer, certo? Então a questão é, tá, o cara ele tem que prover e proteger para você. Mas você vai seguir o outro mandamento que geralmente a religião diz, que é a parte de ser a nutridora do lar e do relacionamento e ser submissa a ele? Será que você está disposto a cumprir essa parte? Né? Porque, de novo, senão a gente tem um problema. E qual que é o problema? Um lado quer inflexibilizar o outro, mas ao mesmo tempo manter a sua flexibilidade. Então, eu vou explicar. Então, as mulheres, essas mulheres, né, querem que os homens ainda exerçam seu papel tradicional, mas elas não querem exercer esse papel tradicional. E, obviamente, que isso não é justo. Então, das duas, uma. Ou o papel tradicional tem que ser exercido por ambos, ou o papel tradicional não tem que ser exercido por ninguém. Certo? Então, se você abdicou da sua parte do contrato social, eu sou totalmente a favor que os homens também abdiquem. Isso, inclusive, é uma tese de que eu estou começando a ver as coisas de um outro jeito, né? Isso é graças ao Miguel, da Atitude Alfa. E o que? Talvez o feminismo libertou os homens, cara. Por quê? Porque agora você não tem mais que fazer isso, você não precisa ser mais cavalheiro, você não precisa mais prover e proteger, né? Até porque quando pega e fala assim, não, tem que prover e proteger, né? Quando fala isso no altar. Teve até acho que foi o Ricardo, do Projeto Conselho, muito bom, que ele fez um vídeo, né? Mostrando que teve um casamento onde o padre fala isso, né? Você vai ter que prover e proteger para sua esposa. O cara, sim, ok. Aí quando chega e fala para ela as outras coisas, né? Você vai ter que ser submissa. Então ela fala, submissa não. Aí beleza, né? Inclusive, eu acho que o Ricardo nisso ele tava com uma live com outros produtores, né? Com o Bruno, com o Miguel e com o Júnior, né? E aí ele fala e eu concordo com ele. O cara fala, tudo bem, você não quer exercer o seu papel, não tem problema. Então também quando o padre fala para mim, não, você tem que proteger ela. Eu falo, não, por que eu tenho que proteger? Então, se der um tiroteio, eu vou ter que pular na frente dela? Falo, não, também não. Ué, ela quer abdicar da parte dela, eu também abdico na minha. Liberdade é para os dois, não é só para você. E não é só no que te interessa, minha querida. Não é bem assim que a banda toca, né? Vamos tomar cuidado. E tem outro assunto muito importante que foi um tema há tempo atrás, né? Inclusive o Caio Castro protagonizou ele, que foi a questão do pagar a conta. Falou, bom, beleza. Então, o feminismo, né, pregou para que vocês foquem na carreira, nunca na família, né? Carreira em primeiro lugar. Então, vocês já ganham tanto dinheiro quanto o homem, certo? Inclusive até ganham em determinados momentos mais do que os caras. Então por que que existe essa questão ainda de pagar a conta ou não? Se você eventualmente, assim, eventualmente não, se você efetivamente gosta do cara, por que que você não quer chegar junto na parte de pagar a conta? Aliás, você também vai comer, né? Ou será que o cara vai pagar, ele vai comer e você vai ficar olhando? Eu acho que não, né? Inclusive, acho que nenhum ser humano de bom senso e índole, quando convida outra pessoa, vai fazer isso, né? Por mais às vezes que a outra pessoa não mereça. Mas e aí? Como é que vai funcionar? Eu acho que não. Então, qual que é o problema de você ter a iniciativa, né, de
também se oferecer para pagar metade da conta. Não é justo? Você vai comer ele também, você vai beber ele também, certo? Você está interessada nele e ele também em você, ou não. Ou, de novo, a liberdade funciona só para um lado. É só no lado que é o mais gostosinho, mas ainda as ferradas, as bombas, as buchas, fica com os homens. Acho que não é isso que você tá querendo, né, querida? Até porque você pode lutar como homem, pode fazer tudo que o homem pode, né? Então, o homem pode pagar a conta. Então, sugiro que você também faça o mesmo, né? Já que você é poderosa, empoderada, né, e tudo mais, então sugiro que você faça o mesmo. Ah, outra coisa. As meninas falam, o feminismo, como é que é? Beneficiou as mulheres. Então, quem geralmente tem essa coisa, né, de queimar o sutiã, né, ou até tem aquela frase antiga, né, abre aspas, né, a frase que eu ouvi falar, né, que a galera fala assim, mostra os peitos. Então, todo esse tipo de comportamento, né, libertinoso, assim, né, e tudo mais, isso favoreceu que tipo de homem? Será que foram os bons homens e os homens de valor, ou isso começou a favorecer estritamente os cafajestes? Aqueles caras que são completamente desapegados de valores, princípios e que única e exclusivamente quer te utilizar como boneco inflável. Será que você já parou pra pensar nesse ponto? Porque se não parou pra pensar, acho que tá na hora, viu, querida? Nunca é tarde pra começar. Então, e se a gente voltar, né, na questão da guerra, então, assim, para uma mulher que realmente estava disposta a ficar do seu lado nos piores momentos, inclusive do relacionamento ou da história, eu sou totalmente a favor que os homens também fiquem, cara. Que aí sim você sacrifique, que você prova, que você proteja, porque ela também fez isso por você, ou ela estaria disposta a fazer. Então, cara, nesse sentido, sim, sou totalmente a favor. Do contrário, não, cara. Se ela rasgou o contrato social, se ela não tá nem aí pros preceitos do relacionamento, se ela não tá nem aí pro que realmente significa o casamento, cara, você também não tem que esquentar a cabeça, não é você que tem que ser o último dos moicanos e, cara, já era. Se não vale pra um, também não vale pra outro e isso é uma das teses do que tá, assim, me abrindo os olhos pra que será que realmente o feminismo libertou as mulheres ou será que libertou os homens? Mas eu ainda tô estudando mais sobre esse assunto. Mas vamos continuar. Bom, outra coisa também que elas alegam muito, né? Que é a questão de, não, mas porque não sei o quê, porque o feminismo liberta as mulheres dos homens, que não sei o quê. Tá, vamos lá. Hoje em dia, a gente sabe que a rede social, principalmente, ela promoveu, né, muitas mulheres, né, assim, de forma a se aproveitar, né, da sua sexualidade, vamos dizer assim. E já que vocês queriam ser tão libertas dos homens, né, eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês que estiveram ouvindo. Então, essas mulheres que estão ganhando dinheiro com OnlyFans, né, que é aquele site estrito, né, de conteúdo adulto, né, onde você mostra as fotos da maneira que você vê ao mundo, né, para ser assim gentil, né, no que eu tô falando, né? Outras coisas também como venda de pack de foto, né? Pack de foto do pé, aí daqui a pouco pack de foto do joelho, aí vai subindo, é igual o Tchan, né? Vai subindo um pouquinho, tá, e daqui a pouco pack de foto, né, já sabe do que, né, pack de foto né, dos melão, beleza, então tá certo, anota aí. Outra coisa, né, a maravilhosa transformação que houve, que hoje é os relacionamentos de patrocínio. Matheus, o que que é isso? Inclusive foi até a galera que trabalhava comigo que me disse, então estou citando isso em homenagem a eles, obrigado pelo toque, que é os relacionamentos patrocinados, que é o que? Os relacionamentos sugar daddy. Quem é que tá lucrando com isso? Quem é que tá tirando vantagem disso? São as mulheres, porque nós somos libertas e podemos fazer o que quiser. Tudo bem. Só que aí que tá. Analisa que, tanto no caso do OnlyFans, quanto no caso do pack de fotos, como no caso do Sugar Daddy e de outros exemplos, quem é que tá dando esse dinheiro pra vocês? Meu Deus, são os homens! É claro, minha cara. Então, na verdade, é outra falácia do feminismo, que vocês iam se libertar. Não, vocês simplesmente estão usando os homens para duas coisas. Primeiro, para se objetificar, e através da sua objetificação, a segunda coisa é você ganhar dinheiro. É isso, então realmente o feminismo libertou vocês dos homens? Porque eu pensei que o feminismo ia servir para que eventualmente vocês fizessem esse movimento de distanciamento, de depender dos homens, que vocês iam trabalhar, que vocês iam estudar e assim importar com coisas mais importantes, como por exemplo de ciência, de estudo, coisas que iam fazer vocês se edificarem, crescerem, né? Já que essa era a proposta. Mas não, vocês começaram a usar isso simplesmente para quase como se fosse a profissão mais antiga do mundo, né? Exibindo o seu corpo, se aproveitando da sua sexualidade, para depois de um tempo chegar, ficar chorando nas pitanga dizendo que não sabia exatamente o que estava fazendo, quando na verdade você já era adulta, né? Lembrando, no Brasil acima de 18 já é adulto, minha cara, então não tem desculpa, né? Mas vamos também para um outro fato muito importante que aí vamos falar, pegar no ponto
intrínseca, aquela exprimida na questão de liberdade. Há um tempo atrás, tem uma jornalista da ESPN, né, chamada Mariana Spinelli, que ela fez um comentário muito bacana, abre aspas para ela. Homens que assistem o futebol masculino e não assistem o feminino é porque gostam de homens. Fecha aspas. Eu achei isso muito interessante, né? Porque eu adoro futebol, acompanho desde cedo, quem me conhece sabe. E assim, só que eu tenho um problema com essa afirmação dela. Eu me recuso a acreditar que a minha família e os meus amigos, né, principalmente meus amigos homens, né, que são héteros, eles fazem esse movimento, né? Eles assistem as partidas de futebol porque literalmente ele está interessado sexualmente nos outros homens, né? Eu acho, ou pelo menos eu tendo a acreditar, que eles fazem isso principalmente porque ou é uma paixão passada de pai para filho, ou ele realmente se identifica com aquele time, né? Às vezes, se não é pelo pai, às vezes pelo avô, pelo tio, ou pela família, ou às vezes por alguma coisa que aconteceu na vida dele, entendeu? Ou simplesmente ele viu esse time jogar e um time chamou muito a atenção dele durante um determinado momento, como por exemplo, sei lá, o Santos do Pelé, a Academia do Palmeiras, o Corinthians quando estava ganhando muitos títulos, o São Paulo na época do Tele, enfim. Tem vários exemplos. Mas não, na cabeça dessa jornalista é especificamente assim, você é obrigado a gostar automaticamente do futebol feminino, né? Porque se você não assistir, obviamente você só está assistindo masculino porque você está preferindo um gênero e você gosta de homem. Não, minha cara, na verdade não é por isso. E outra, você está negando um princípio básico. Toda vez que for colocado na mesa questões como prevalência física, velocidade, resistência, força, aceleração, arranque, reflexo, biologicamente é comprovado que os homens são mais capacitados fisicamente, tá? Em contrapartida, se o critério num determinado esporte ou em jogos for beleza, delicadeza, graça, detalhe de movimentos, com certeza isso vai favorecer o feminino. Ou você acha mesmo que todo mundo pararia para assistir a questão, por exemplo, do nado sincronizado, que são aqueles movimentos muito bem ensaiados pelas bailarinas, né, que ficam debaixo da piscina, teria a mesma graça e teria a mesma audiência se fosse um bando de homem com perna peluda fazendo a mesma coisa? Com certeza não, né? Ou então vamos fazer melhor. Como tem aí a Miss Universo, a Miss Brasil e a Miss São Paulo, vamos colocar também o Mister Universo. O Mister Brasil, o Mister São Paulo. Será que esses caras, quando for colocada a beleza deles à prova, vão ganhar tanto quanto ganham essas modelos? Eu acho que não. E nem por isso, de novo, tem homem aí na rua queimando cueca, querendo esse tipo de falsa igualdade. Por favor, né? Só que tem um problema pior. Você aí que está ouvindo esse podcast é justamente esse tipo de comportamento de pessoas que estão lá na parte de cima da pirâmide, como ela é uma apresentadora de um programa reconhecido, que fica espalhando esse tipo de ideologia de forma indireta. Mas aqui não, a gente está atento. A referência que eu trago hoje para vocês é o Raccoon, do canal MGTOW TV. Bom, diferente um pouco dos outros produtores, esse canal não está disponível no YouTube, né, e também não está disponível no Instagram, tá? Mas vocês podem achar vídeo do Raccoon principalmente no canal do YouTube Red Pill Brasil e no canal do YouTube também Desconhecido, tá? Se alguém quiser, manda depois um direct que eu passo a referência, tá bom? Mas, dando continuidade, eu não me considero MGTOW, tá? Mas isso não me impede de consumir o conteúdo do Raccoon, que eu acho muito bom. Eu acho que ele é um dos caras mais inteligentes em questão de análise, né? Tanto de projeção futura quanto de análise de contexto atual, né? De olhar para a realidade e linkar justamente com o feminismo, né? E com esse suposto comportamento, né, de libertinagem e de empoderamento e o que isso está refletindo no relacionamento entre homens e mulheres, né? Então, ele é um dos fortes defensores de que essa modernidade, na verdade, está trazendo mais malefícios, né, do que benefícios e está sendo extremamente nocivo, principalmente para o sexo masculino. Todo esse contrato social que a gente tem vigente hoje, né? E assim, como o episódio todo hoje foi meio que uma jantada indireta, então eu vou deixar com que a jantada seja a análise do Raccoon para a gente finalizar por hoje, tá bom? Raccoon, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu espero que chegue. Um abraço, parabéns aí pelo seu trabalho e tamo junto. A questão é a seguinte, os homens eles já estão se afastando. A quantidade de homem que apareceu no canal dando depoimento, dizendo que estão no celibato voluntário há anos,
Caras jovens, em torno dos 20 anos, caras com 30, 40, 50, caras que já foram casados, já tiveram namoradas e simplesmente abandonaram o mercado. Compreende? E as razões são várias, eu não vou dizer que é só por causa das leis. Tem muita gente que chega aqui no canal e não está ciente do quanto as leis estão ruins e do quanto elas estão piorando. Certo? Tem muito cara que simplesmente abandonou o mercado porque as experiências que ele teve de relacionamentos, nenhuma delas foi boas. Quanto tempo tu vai ficar investindo o teu tempo e o teu dinheiro em algo sem ter retorno? Uma hora tu aprende e começa a se direcionar para outras coisas, compreende? Ou às vezes até o cara ele meio que se cansou do mercado sexual atual. O negócio está muito tóxico, o comportamento das mulheres está muito ruim. É daí que veio a hashtag que eu comecei a soltar no Twitter, né? Mulheres sejam melhores, compreende? Mas as razões são várias. Tem razões aí por causa das leis, tem razões por causa do quanto o mercado sexual ele tá tóxico hoje em dia. Tem razões de caras que tiveram muitas experiências ruins e não estão dispostos a investir de novo. Ou tem até os caras que simplesmente chegaram naquela faixa de idade, que a libido diminuiu e tal, e tá começando a se interessar por outras coisas. Então veja bem, se sem ter começado essa época negra, né, da bolha misândrica, que o Estado e as mulheres vão começar a cair cada vez mais em cima dos homens, os homens já estão se afastando, a gente já tem uma quantidade muito grande de homens solteiros e que não querem saber de se casar, não querem saber de ter filhos. Imagina a hora que o negócio ficar mais declarado. Imagina a hora que a máscara cair e o quanto as mulheres e o governo estão tentando dominar, vamos ser sinceros, escravizar mesmo os homens. O negócio ficar descarado, a máscara cair e todo mundo conseguir ver. Imagina como é que vai ser depois disso. É por isso que é que nem o Aaron Clarey falou. Ele meio que jogou a real nos vídeos curtinhos dele falando que, cara, provavelmente tu não vai se casar. Provavelmente tu não vai se casar, provavelmente tu não vai ter filhos. E basicamente nessa geração vai ter um monte de mulher sozinha, tomando antidepressivo, e um monte de cara curtindo a vida. Porque veja bem, né? Quando a mulher ela chega nos 40, perdeu a aparência física, perdeu a fertilidade, não tem mais o que fazer, game over, é GG. O cara que chegou aos 40, sem filho, sem estar casado, olha, provavelmente ele está muito bem profissionalmente, provavelmente ele está com uma quantidade legal de recursos acumulada, e veja bem, ele tem até os 55 anos, ele ainda tem mais 15 anos para, se ele mudar de ideia, ainda procurar uma mulher até 20 anos mais nova para se relacionar com ele. Então, veja bem, né? Por um lado, a mulher ela recebe tudo de mão beijada quando ela chega aos 18 anos de idade. Ela recebe todo o valor dela inicialmente, esse valor vai decaindo ano a ano, e pelo fato dela ter recebido o negócio de mão beijada, ela não valoriza. Já o homem, ele começa do zero, ele tem que se reconstruir, tem que se construir, e pelo fato dele ter que se construir e conquistar o espaço, ele se valoriza muito mais. E daí que vem a recompensa final, que é isso que eu acabei de falar. O homem ainda tem sempre ali a opção de talvez mudar de ideia. O negócio dele não é tão definitivo. Não se pode dizer o mesmo a respeito das mulheres. E daí que vem o holocausto das encalhadas. Antes de encerrarmos, como sempre, não se esquece de seguir o canal pelo Instagram, tá? Também compartilha aí com a sua família, com seus amigos, né? Com os seus colegas, com a namorada, com o namorado, enfim. Ajuda a divulgar aí se essa mensagem trouxe algum valor para você, tá bom? Não esquece que se você também pode entrar em contato pelo e-mail, né? contragolpecotidiano@gmail.com, para passar algum relato, alguma situação, né, no intuito de tentar enriquecer a análise aqui, ou mesmo que eu possa ajudar vocês de alguma forma, tá? Não se esqueça também de se inscrever no Spotify, tá? E ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? E em breve eu devo anunciar um desafio aí para ver se vocês conseguem me ajudar, tá? Espero que vocês gostem, inclusive da remodelagem do canal. É isso por hoje. Um forte abraço e tamo junto.